A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos compartilhar com os irmãos um vídeo. Vamos começar a esquentar o canal. Vamos começar a falar dos temas mais polêmicos, porque a Bíblia Sagrada vai nos falar tudo o que queremos saber. É o nosso manual cristão. Então, para este dia, eu quero compartilhar o primeiro tema mais áspero. O primeiro tema que vai mexer com o ego, vai mexer com a sede das emoções de muitos irmãos. E os que não são irmãos vão começar a entender o que é o verdadeiro evangelho. O tema da nossa mensagem é Market the Maker, uma expressão em inglês que traduzida significa, ou seja, isto é, comercializando o Criador. É forte o tema. E eu vou ler um texto de Charles Haddon Spurgeon, que diz assim, sobre a igreja amigável. Mas a igreja não tem que ser amigável? Veremos. Durante certa reunião de pastores e oficiais de igreja, os presentes, um após outro, questionaram o valor das reuniões de oração. Todos confessaram que poucos crentes participavam delas. E vários reconheceram sem qualquer contrição que já haviam desistido de tais reuniões. O que isso significa, igreja? Estão as igrejas vivenciando uma condição saudável ao terem apenas uma reunião de oração por semana? A sua igreja só tem uma reunião de oração por semana? Vamos falar a verdade, as nossas igrejas, tem igreja que não tem nenhuma reunião de oração por semana. Então, voltando, o pensamento de Charles Haddon Spurgeon. Estão as igrejas vivenciando uma condição saudável ao terem apenas uma reunião de oração por semana e serem poucas que a frequentam? A igreja contemporânea está passando por uma revolução sem precedentes. O ministério das igrejas casou-se de casamento com a filosofia de marketing. E o filhote monstruoso dessa união é um diligente esforço para mudar a maneira como o mundo enxerga a igreja. O ministério da igreja está sendo completamente renovado, na tentativa de torná-lo mais atraente aos incrédulos. Navegando nas redes sociais, alguém de uma empresa me manda um convite, dizendo: pastor, faça a sua igreja crescer através do marketing pastoral. Entre aqui no nosso Instagram, no nosso curso, e aprenda a ser um marqueteiro eclesiástico. Aprenda a divulgar as igrejas. Charles Haddon Spurgeon, que é uma referência para a teologia de todos os tempos, ele vivia no século XX e criou um texto antes da sua morte, muito importante, muito famoso para quem gosta de estudar teologia e gosta de estudar a palavra de Deus, chamado esse texto de Declínio da Igreja. Logo após a sua morte, já começa a aparecer e se concretizar aquilo que Charles Haddon Spurgeon, ou Charles Spurgeon, como é conhecido, exatamente aquilo que o profeta haveria falado no século XX. Está acontecendo e começou a acontecer após a sua morte. Eu quero compartilhar um texto forte com os irmãos na carta de Judas. Sabemos que Judas só tem um capítulo, então eu vou só citar os versículos. Você já sabe que é o capítulo 1.
Versículo 15 e 16 está escrito: para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos, 16, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, adulando as pessoas para lhes tirar proveito. Você conhece alguém assim? Os apóstolos profetizaram, os apóstolos. Judas 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que antes foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, os apóstolos de Jesus, relembrando aquilo, eita glória a Deus, senti a presença do Espírito Santo, relembrando aquilo que Jesus Cristo de Nazaré falou, os entregou, o próprio Jesus. E a carta de Judas, no versículo 18, está refrescando a nossa memória, ratificando aquilo que o Senhor e Salvador de nossas vidas falou. 18, Judas, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, a grosso modo, zombadores, debochados, aqueles que debocham da palavra de Deus, ironizam, escarnecem, zombam. Nos últimos tempos e dias, haverá escarnecedores andando segundo as suas malvadas, nessa tradução, malvadas paixões. Estes são os que causam divisões, são sensuais, à mercê dos instintos e não têm o Espírito Santo. O único Deus sábio, 25, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e poder, antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. A nossa, desculpa a expressão, burra liderança, a nossa ignorante liderança do século 21, aprendeu e não foi beriana em examinar as escrituras com seus líderes ou com a internet, ou jogando o óleo para cima e derramando na cabeça, porque eu passei 18 anos para ser consagrado ao ministério, 17 a 18 anos, e ainda percebo que não estou preparado, ainda percebo que aqui ou ali dou mau testemunho, martúria, nas palavras torpes que saem da minha boca. Não posso ser hipócrita e não dizer e compartilhar neste canal que sou falho e pecador tanto quanto a você que me ouve. Que todos os pecados dessa terra, com algumas exceções, na minha trajetória de vida, já os cometi. Adultério, prostituição, mentira e tantos outros pecados. Então você não está falando aqui com um santarrão. Você está falando com alguém que estuda a palavra de Deus e tem como cabeça ou primazia, do ministério nosso, o despertamento da igreja. E esses burros líderes, ignorantes da palavra, acham que vão trazer o mundo para dentro da igreja, arraiais, flexibilizar o evangelho, não ofender, porque eles acham que pregar o verdadeiro evangelho sobre a volta de Jesus, sobre o pecado, sobre adultério, sobre prostituição, sobre a apostasia da igreja, eles vão afastar os membros, eles vão afastar os falsos membros, os falsos profetas, e não vamos mais ser uma falsa igreja. Que Deus abençoe, curta, compartilha, comenta.